Sou Mariana de Paiva Antônio, Quarqué, de 1995, e fiz engenharia agronômica. Saudações exalquianas! Bom, a época de bicho já começou na matrícula. Eu cheguei e fiquei bem assustada com tudo aquilo. Aí, quando eu enxerguei o pessoal do trote opção, me senti mais segura. E aí eles queriam me dar um apelido muito feio, que eu nem lembro, não lembro. E aí eu já fui rebelde, então eu já comecei uma bicha rebelde. Falei que eu não queria chamar aquele nome. Aí, óbvio, ganhei um monte de ralo, mas também ganhei outro nome. Então, eu virei Quarqué de qualquer um. E depois me joguei, né, na vida inicial. Fui um monte de república, peguei ração, levei muito ralo, bebi muito, fui em muita festa, aproveitei bastante, me integrei totalmente. Quando eu cheguei para fazer a matrícula, que eu vi aquele campus, porque eu fui uma super desavisada, né? Eu queria fazer agronomia, não conhecia nada, nenhuma universidade, nada. E passei em Jaboticabal e na Exalc. E resolvi fazer Exalc. E quando eu cheguei lá, que eu vi o campus, né? Nossa, eu já me senti em casa. Nesse momento, quando eu vi, eu já me senti em casa. Então, acho que já... E aí, quando eu ganhei o chapéu com o nome, eu já fui me sentindo. Para mim, representa um lugar muito caloroso, onde eu encontrei... já fico emocionada. Acho que velhos, né, vamos dizer, novos, mais velhos amigos. Acho que representa isso. E também na Exalc foi... peraí, deixa eu me acalmar um pouquinho, que eu já fiquei emocionada. Foi onde eu encontrei, assim, o sentido da minha ação no mundo. Então, para mim, representa muita coisa. Bom, minha vida em república, eu logo fui morar com 4 amigas, com a Alien, com a Nica e com a Sardinha. A gente dividiu um apartamento ali no edifício Arcadas, que era um edifício praticamente de repúblicas, não sei como se é até hoje. E eu morei lá em vários andares, de várias pessoas, né? Então, a gente era uma república prédio, vamos dizer. E também eu me agreguei em algumas repúblicas, né, que eu fui tendo mais afinidade, que foi Nós Travamos, que era bem pertinho ali do Arcadas, e também a Trava. Então, a Trava, acabei que depois fiquei praticamente, né, assim, era também minha república, vamos dizer assim. E das repúblicas masculinas, eu também meio me agreguei na Estrunzo, e na Capixama, e na Cabana, e no Antro. Eram as repúblicas que depois eu frequentava muito. Eu acho que primeiro muita alegria, né? Muita diversão, e depois esse senso, né, do coletivo, do viver junto, do compartilhar, do ser companheiro, ser amigo, aprender também a falar, né, as coisas que a gente não está curtindo, entrar nesse acordo comunitário, vamos dizer, de um cuidar do outro. Acho que, para mim, além das coisas práticas, né, de organizar a casa, organizar a comida, dinheiro, então acho que tudo isso é um grande aprendizado para a vida. Tinha os super aprontadores, pelo menos que eu me lembro, né? A minha cabeça não é das melhores, mas o Chicretinho, o Bibelô e o Tá Limpo e a Ruana, eu me lembro que eles aprontavam muito. E de república, a Jacaré e a Capixama. E tinha, não sei porquê, também os aprontadores geralmente tinham a ver ou com o CPZ ou com o GEA.
Era essa galera, era a galera que aprontava geral. Bom, o Calc foi também, para mim, um lugar de muita realização e que eu aprendi muito, né? Eu comecei logo participando tinha cooperativa de consumo que funcionava, vendia materiais, né? Assim, que a gente, pedagógicos, vamos dizer. Eu trabalhava de voluntária lá, então eu comecei a entender, né, mais do Calc, que era lá no prédio, lá onde o seu Roque morava, e lá no centro. E aí depois eu fui cada vez me envolvendo mais e acabou que, bom, também o Calc organizava, né, várias viagens a congressos, tudo isso, eu participava também. E depois eu fui presidente do centro acadêmico. Entre 93 e 94, eu fui a primeira mulher presidente do Centro Acadêmico Universal. Inicialmente, tinha toda aquela resistência, né? E eu também não conhecia, vamos dizer assim, sobre como que era, né? Se ser uma liderança, se trabalhar em grupo, planejar as coisas, negociar politicamente. Eu já vinha, né, de um caminho lá dentro de representação discente. Mas foi super desafiante. Nós estávamos também com essa questão do prédio, né, lá no centro, que tinha que dar um destino para ele, estava caindo, né, comprometido, tinha o seu Roque, e tinha as questões acadêmicas todas, estava uma discussão, era a época da discussão do estágio de vivência, época da discussão do currículo, né, se o currículo continuava generalista numa parte e depois se especializava, ou se já ia ser especializado desde sempre. Então foram essas as lutas, e para mim o Calc trouxe uma grande pergunta: como que eu poderia ser na prática uma liderança social, né, assim, que agregava e não autoritária? Como que era trabalhar em grupo? E essas perguntas me conduziram para a minha trajetória, inclusive profissional, que eu vim parar até hoje. Bom, se eu falasse um só, eu estaria sendo injusta. Foram alguns, né? Alguns mais, outros menos. Eu gostaria de falar, eu acho que dos que mais me marcaram. Inicialmente, logo no segundo ano, eu fui fazer iniciação científica e fui com o Chico, da nutrição de plantas, que trabalhava com pastagens. E eu fui fazer uma iniciação científica com alfafa. E o Chico, ele me ensinou realmente esse rigor, né, da ciência, do procedimento, da dedicação, não tem dia nem hora. Então ele me ensinou, eu acho que assim, eu acho que amar a ciência, a pesquisa. Já me emociono de novo. Calma aí. Vou me recompor, porque vamos dizer, me emociona, né, falar dessas pessoas que foram muito importantes na minha vida. Então, acho que o Chico foi o primeiro, assim, né? Então, ele tinha e-mail, tinha computador, né? Naquela época não tinha isso, né? Então, então, com o Chico, eu aprendi realmente a amar a ciência. Então, o Chico, ele me ensinou isso, né? Esse amor pela ciência, pela pesquisa, ele incentivava muito ir nos congressos de iniciação científica. Então, acho que o Chico foi o primeiro professor, assim, que eu me relacionei mais de perto, né? E que me ensinou esse caminho da ciência. Depois, o outro professor que eu tenho, assim, grande amizade até hoje, né? Eu considero um grande amigo meu, até hoje a gente se relaciona, que é o Marcos Sorrentino. Então, o Marcos era professor de educação ambiental e de projetos socioambientais, lá na Floresta, ele era de lá. E o Marcos, ele me mostrou, né, todo esse campo do trabalho social, do trabalho participativo, e me apresentou, né, a educação popular, Paulo Freire, os métodos participativos, que na época eram a GTZ, que trazia uma cooperação alemã, e todos esses projetos socioambientais. Então, ele
vamos dizer assim, o Marcos me ensinou a amar a educação. Então, mas eu queria falar de mais um professor. Então, além do Marcos, né, que me ensinou assim, a amar a educação, lá na Floresta eu fiz as disciplinas que o Paulo Kageyama dava. Ele faleceu, né, nosso queridinho. E o Kageyama foi o professor que me ensinou a amar a floresta, me ensinou a amar a vida e essa interdependência, né, da vida do homem com a natureza. E eu também queria citar mais 2 professores que foram muito importantes para mim. O Vital Pasquarelli, que era da antropologia, que me apresentou todo esse caminho do desenvolvimento da sociedade, que fez muita diferença para eu entender o mundo. E o Pascoal, o Adilson Pascoal, que apresentou todo esse lado, né, da agricultura ecológica. Eu também me identifiquei com essa potência da natureza. Então, acho que essas pessoas foram muito importantes na minha trajetória acadêmica. O momento, eu acho que eu comecei a me encontrar, né, eu não sabia, né, na época, mas que hoje, vendo de longe, eu percebo, foi quando a Alien, que era uma grande amiga da minha turma, né, a Alejandra, ela me convidou para fazer parte da representação discente e eu fui representante do departamento de engenharia rural, lá da mecânica, máquina, daquela parte. E eu fui participar da congregação da escola. Eu acho que quando eu entrei para a congregação como representante discente, eu fui entender um outro mundo, para além daquele mundo que a gente vivia na sala de aula, no estágio, né? Era o que sustentava, né, como base pedagógica, administrativa, todo aquele encantamento, aquela qualidade que a gente tinha, né, na ponta, vamos dizer. O que era esse meio, essa gestão, esse encontro, né, de visões, como que formava o diálogo, os acordos, como que acontecia essa política, né, interna lá. Então, isso eu acho que para mim foi muito marcante de entender o que era uma universidade pública, né? O que era o rito formal das decisões. Isso, nossa, eu entrei num outro universo, né? Diferente do universo técnico que a gente vivia ali na sala de aula. Então, juntar, integrar esses 2 lados, né? O técnico com esse lado da gestão, da política, das decisões, foi o meu encontro. Daí, a partir daí, desenvolveu o meu caminho. Bom, tiveram vários, né? Se pensar, teve várias festas marcantes, tipo a Fantesão, os shows no CV, a formatura, os churrascos do ano, as viagens, né? Uma vez a gente fez uma viagem para Mossoró para ir para um Conéia e nenhuma universidade cedia ônibus. E lá o João Lúcio era ótimo, o diretor, ele sempre apoiava, né? Então, nós fomos, imagina, 72 horas de ônibus para Mossoró, parando em um monte de universidade, pegando outros alunos, para chegar em Mossoró para o Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia. Então, assim, esse momento foi incrível, né? Então, pegamos gente em Minas, pegamos gente na Bahia e seguimos. Esse eu acho que foi bastante marcante. E depois, para mim, o momento mais marcante, que eu posso dizer assim, talvez uma coroação, né? Foi quando a gente organizou e realizou o Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia lá na Exalc, que foi em julho de 95. Então, eu fiquei 6 meses a mais, fazendo 2 matérias, eu estava nessa organização. Então, foi um congresso que participaram quase 1.000 estudantes, né, onde a gente discutiu muitas coisas importantíssimas, né, onde integrou todos esses temas e também onde a gente conseguiu fazer na prática essa educação libertadora, o trabalho em grupo, porque o próprio movimento estudantil tinha muitas coisas, né, autoritárias, hierárquicas, e a gente defendia outra coisa, e na prática não conseguia fazer. Então, o Conéia, para mim, foi esse lugar onde essa coerência existiu. Então, foi talvez uma das coisas mais marcantes para mim. Então, logo que eu me formei, né, que acabou o Conéia,
o Marcos Sorrentino ele teve que se afastar e eu fui ser professora substituta dele lá nas Ciências Florestais. Então, para mim, esse foi um grande desafio, né? Imagina, vamos dizer assim, substituir o mestre e ainda recém-formada, lá dentro da Exalc. Então, esse momento para mim foi bem desafiador, mas também aí abriu, né? Depois que você faz isso, eu acho que quase que você faz tudo. E aí, a partir daí, eu fui trabalhar, inclusive, com o Marcos nesse projeto que ele tinha se afastado para tocar na periferia de São Paulo. Então, eu acho que esse trabalho não era um trabalho comum, né, que a gente fazia, não era um trabalho socioambiental rural, né, que era a minha prática. Então, trabalhar na periferia urbana foi bem desafiador, né, inclusive emocionalmente. Mas, a partir daí, foi a minha trajetória se desenhando, né? Eu, a partir desse trabalho de desenvolvimento comunitário na periferia, eu fui para a Amazônia depois e fiquei 15 anos lá trabalhando com o desenvolvimento de comunidades, desenvolvimento de lideranças, de grupos na área socioambiental. E aí eu continuei seguindo nisso e hoje faço isso e mais várias outras coisas ligadas ao desenvolvimento humano. Acho que ela me deu, principalmente, além de uma boa bagagem, né, uma boa visão de mundo, acho que bons amigos, uma boa rede de relações, né, eu acho que isso é muito importante, né? Acho que a Exalc também me ensinou a amar os amigos e a amar os inimigos, né? E como que você integra, né, as visões, as diferenças. Eu acho que isso, esse respeito, né, pelo diferente, tudo isso ela me deu. Acho que o maior aprendizado que a Exalc me deu foi eu conseguir integrar a parte técnica das exatas, a parte da biológica, social, humana, e saber que a vida é essa interconexão de tudo e que o mundo é muito maior do que o lugar que eu enxergo ele. Eu tenho bons amigos na minha turma, né? Claro que a gente não consegue ser amigo de 200, né, e tantos, então você acaba tendo as afinidades. E com essas pessoas que eu formei, né, mais afinidade, a gente é amigo até hoje, se encontra, faz férias juntos, né, conversa sempre. E todo esse movimento dos 25 anos me fez aproximar muito, né? Eu tinha ido no churrasco de 20 anos, e aí nesse tempo estava mais calma as coisas. E agora esse movimento todo me fez conectar com muitas pessoas, está sendo muito legal. Então eu tenho uma boa relação com a minha turma. Acredito que esse calor humano, né, essa base de relações que a gente forma, esse comprometimento tanto dos professores, né, quanto dos outros funcionários, essa base sólida, né, de uma visão muito ampla de mundo que você alcança lá por você passar por diversas áreas do conhecimento, por muitas pessoas, né, cada professor de um jeito. Eu acho que isso não devia mudar, né, aprender a estar com tantas diferenças e visões e vamos dizer, perspectivas, né, de como é a agricultura, de como é a engenharia agronômica, de como isso se insere no mundo, essas diferenças todas que existem lá dentro, eu acho que isso é muito importante. Acho que essa alegria, essa vitalidade que os encontros, os reencontros e a nossa ação no mundo de forma humana, feliz, isso me traz muita vida e eu quero continuar junto com todos nisso. Eu queria, eu acho que tem duas mensagens que eu gostaria, assim. Primeiro, um agradecimento
porque para as pessoas que na época lá da nossa graduação foram muito importantes e fizeram com que tudo isso que a gente vivenciou, e que a Exalc é, né, pudesse ser possível a gente desfrutar, né? Então, acho que o Vavá e o João Lúcio foram diretores na época, o Demétrio e o Barrichello, que eram os prefeitos do campo, e a Raquel e o Samuel da seção de alunos. Essas pessoas não, né, assim, não podemos esquecer, né? Eles faziam, vamos dizer, de alguma forma, eram lideranças para que a máquina funcionasse. E bem, né? Então, um agradecimento a eles dessa época e um agradecimento, acho assim, à ADEALC, né, que mantém toda essa chama acesa, né, todo esse trabalho importante, desse calor humano, desse calor exalquiano. E ao Dindim, que incrível o comprometimento dele, como ele nos uniu. Eu amo todos vocês, amo. Tem lá os 6%, que é as afinidades, a gente acabou se chamando, né? Os mais amigos. Nós somos só 6%. E são meus irmãos de jornada. Então, um grande amor, um grande agradecimento e que a gente continue compartilhando por muito tempo essa amizade e essa identidade exalquiana. Então, eu queria só falar uma coisa para os bichos, né, que estão entrando, para que eles se entreguem mesmo e vivam a vida da Exalc profundamente, que isso, com certeza absoluta, muda a vida de qualquer pessoa.